Eu gostaria de apresentar aqui um tópico que já apresentei no 4º Colóquio Internacional de Investigação Crítica em Comunicação, realizado na Unicinos, em São Leopoldo, em maio de 2019. Eu já havia trabalhado com esse mesmo ponto em sala de aula, numa turma de pós-graduação, na cadeira de Pesquisa em Comunicação, de forma muito breve, em novembro de 2018. Basicamente, trata-se de uma experiência de escrita, a qual dei o nome de Diário da Campanha, e que foi desenvolvido na segunda quinzena de outubro, na reta final da última campanha eleitoral, com vistas à presidência da República. Esse texto foi publicado como um livreto no primeiro semestre do ano passado pela editora Zouk de Porto Alegre. E eu gostaria agora, em síntese, de levantar alguns pontos relativos a um pequeno capítulo desse trabalho e problematizá-lo, sobretudo enquanto um exercício metodológico, um exercício que tem ou traz, na própria forma com que se apresenta, uma inflexão crítica. Além disso, para além do conteúdo do texto e para além do conteúdo das análises ali feitas, em termos de sua pertinência ou não, em termos de sua validade ou não, queria chamar a atenção para a sua natureza de intervenção política, um tipo específico de intervenção política. Esses são os dois aspectos que me agradaria poder discutir e salientar aqui, sua dimensão metodológica e sua dimensão de intervenção política. Essa é a capa do trabalho. Essas imagens que vêm aparecendo agora na sequência são ilustrações produzidas por um artista gráfico e ilustrador daqui de Porto Alegre, chamado Danny Chang, que se apropriou do trabalho e publicou em formato de fanzine, antes da publicação no formato de livro, uma primeira versão desse mesmo documento. Aqui a gente tem agora a indicação de duas referências teóricas assim, que foram importantes no ponto de partida do trabalho, né? Além delas, outras referências foram sendo incorporadas na medida que o trabalho foi sendo desenvolvido, mas, de todo modo, na largada, esses são dois livros que orientaram um pouco a discussão e que estarão agora sendo trabalhados de algum modo. A proposta da discussão aqui é que a gente possa se centrar em torno de algumas imagens. Dentre elas, as imagens do comentado batismo do candidato Jair Bolsonaro, então filiado ao PSC, que foi realizado pelo pastor Everaldo, então o presidente nacional desse mesmo partido. Esse batismo foi realizado em maio de 2016, no Rio Jordão, no nordeste de Israel. O Rio Jordão, segundo a Bíblia, é o lugar onde Jesus Cristo foi batizado. Além dessa imagem especificamente, eu quero passar a outras imagens, entre elas as imagens da convalescência do candidato Bolsonaro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após o episódio da facada, em setembro de 2018. Chegando depois disso, as imagens extraídas de um filme de horror relativamente recente. Em síntese, a sequência das imagens é essa aqui. Eu gostaria de agrupar essas imagens e propor em torno delas, ou tentando unificar um pouco essas imagens, uma breve reflexão. Assim. Primeiro, são imagens muito diversas do ponto de vista da sua procedência, né? A gente tem fotografias jornalísticas, a gente tem frames de vídeos, alguns desses fatos circularam muito em nossas redes sociais nesse formato de vídeo, né? Então eu tenho aqui alguns frames desses vídeos e eu acho que isso explica um pouco a má qualidade dessas imagens. Algumas delas estão bastante granuladas, né? De todo modo, a gente tem, vale salientar, que a gente tem imagens de distinta procedência, de várias procedências, né? Entre elas, por exemplo, essa imagem que é um redesenho, uma ilustração feita pelo meu amigo Guilherme Caon sobre uma das imagens que há pouco a gente referiu aqui, né? Essa imagem agora é uma das páginas do modo como o Danny Chang se apropriou no fanzine que ele editou dessa imagem do Jair Bolsonaro. Então isso está compondo assim o nosso
universo de trabalho, digamos assim. Né? Então, eu estou lidando com um grupo muito diversificado de imagens, muito embora nucleadas por certas semelhanças e pela construção de uma espécie de figura mítica, né? que a gente pode abstrair desse conjunto de imagens que está apresentado. Antes de avançar, então, eu gostaria de deixar muito claras certas demarcações que proponho, no sentido de fazer com que a discussão tenha um tipo bem definido de proveito, que possa ganhar um tipo de encaminhamento ou de moldura que me parecem agora mais apropriadas, seja para fazermos render o pouco tempo que temos, seja para evitarmos dispersões ou outras derivas que uma discussão como essa, sem dúvida, pode ter, nos absorvendo assim quase por completo ou nos levando talvez longe demais. Por certo, não se trata de abrir espaço aqui para falas de lamentação, de espanto, de desapreço, de agonia ou de convocação à militância, tal como temos visto a exaustão em nossas bolhas ou em nossas redes sociais. Também não quero falar sobre Bolsonaro diretamente, não quero declarar o meu voto, manifestar a minha opinião pessoal sobre o presidente, sobre a hegemonia bolsominion, sobre os temores que tudo isso suscita, sobretudo para aqueles como nós que vivem a vida da universidade e ainda acreditam que estudo e conhecimento crítico valem a pena e merecem respeito. O que eu penso sobre o presidente, que deve ser algo muito próximo daquilo que a maioria dos meus amigos aqui pensa, não é o mais importante. O mais importante agora é tentar observar a forma que esse pensamento sobre o presidente adquire no trabalho, o modo como se estrutura e se expressa, o modo como funciona e, a partir daí, a força crítica e investigativa que pode, por suposição, vir a ter. E, tendo alguma força, sua pertinência ao conteúdo que acolhe, molda, põe no mundo e faz explodir. Obviamente, trata-se de um trabalho sobre comunicação e política. Um trabalho onde o personagem principal é o nosso presidente eleito, agora em exercício. É, no entanto, o primeiro escrito que produzi, pelo menos mais frontalmente, dentro dessa rubrica. Muito embora eu tenha ainda receios ou certas cautelas em afirmá-lo como um trabalho de análise política, num sentido duro, ou hard science do termo. Isso, de fato, não é o que temos. Como vejo, é antes um trabalho de semiologia política, onde a dimensão simbólica da ação política, a política é entendida como prática de produção de visibilidade, produção de imagem e produção de afetos políticos. Tudo isso é mais forte do que a política no sentido da racionalidade política. Entendida essa, a racionalidade política, como ação deliberativa, produção de consenso, produção de maioria, organização propositiva com vistas à intervenção social ou à conquista do poder. Uma ressalva. Há que se ter cautela com essa divisão que eu estou fazendo agora. Uma política enquanto mídia de um lado versus uma política aquém da imagem mídia de outro. Certamente, essa distinção, se pensarmos em termos da ubiquidade, da inclusividade, da permeabilidade, da fluidez dos atuais processos midiáticos, se torna bastante problemática, quase inviável. No entanto, como um recurso pedagógico, como um recurso expositivo, me parece plausível e até mesmo útil, pelo menos como exercício, pelo menos para abrirmos ou atualizarmos um debate. Quando digo atualizarmos, me refiro ao fato de que, para mim, esses escritos do Diário da Campanha têm muito em termos de um cacuete analítico, de um modo de observar e de escrever, que remete ao procedimento interpretativo ou sígnico, como síntese de uma dimensão interpretativa e metodológica, desenvolvido por Roland Barthes num livro chamado Mitologias, lançado no final da década de 1950. Rastreando um pouco o que se fez nessa tradição que remonta a Barthes, mas que ganhou uma série de outros ramos e desdobramentos teóricos depois dele, é como se eu estivesse chamado, ou me deixasse levar, por um fluxo no qual encontraríamos mais recentemente entre nós,
estudos anteriores dos professores Eliseu Veron, Antônio Fausto Neto ou Fernando Andache. Outro dado, e esse outro dado me distinguiria dessa tradição que acabo de referir, é a impressão de que se trata, antes de política, ou antes da política política, da política em si, ou antes da política tal como seria tratada pela ciência política, e além da própria semiologia política, trata-se de uma discussão sobre a dimensão cognitiva, neurológica ou epistêmica da experiência política ou do fazer político no Brasil dos últimos meses. Esses termos, cognitivo, neurológico e epistêmico, tomados aqui numa certa indistinção, tomados com certa pressa, efetivamente aludem a uma única coisa: a política como capaz de provocar algo da ordem da irritação, do cansaço psíquico, da insônia, do pesadelo numa noite mal dormida, da debilitação da saúde, da ânsia de vômito, da paranoia e do embrulho no estômago. A política, portanto, como capaz de ter consequências ou efeitos gástricos ou somáticos. Tudo isso muito longe da política como razão comunicativa habermasiana, como campo da retórica argumentativa, como arte razoável da convergência e da mediação sensata, dialogada, de interesses difusos e ou em conflito. A política, em última instância, e nesse caso, ou nesse caos em específico, como veremos, como a anulação completa do debate parlamentar, como a aparição na cena pública de uma excrescência física, em uma palavra, a política como abjeção, a política como prática abjeta. A abjeção, como sabemos, é um conceito de caráter psicanalítico, já teorizado por Júlia Kristeva, por exemplo. É um conceito que orbita, flutua também no interior do campo da teoria queer, ou mesmo nos estudos culturais, na aproximação desses com o campo psi, e que se dirige às baixas práticas corporais, aos fluidos do corpo, à merda, aquilo que não é nem sujeito nem objeto. Abjeto seria tudo aquilo que é expelido pelo corpo: a saliva, a urina, as lágrimas, a porra, nossas secreções, a merda. O abjeto habitaria um espaço liminar entre o eu e o não eu, entre o que é um sujeito e aquilo que pode ser entendido como um objeto. Afinal, o abjeto é a excrescência de um sujeito, aquilo que um sujeito repele. Esse termo, abjeto, pode funcionar aqui como uma espécie de termo aglutinador, ou capaz de abarcar todas essas imagens que eu estou me referindo agora, né? Então, esse conceito de abjeto pode servir como um eixo para esse capítulo do livro que eu gostaria de destacar agora, fazendo literalmente a leitura do texto. Esse capítulo se chama, então, Coronel Herzog, e diz assim: as fotografias de Bolsonaro em seu leito hospitalar constituem o núcleo simbólico de forte atração psíquica de seu projeto de governo. As imagens não documentam apenas a convalescência pós-cirúrgica do candidato, a recuperação de sua saúde após as agressões de Adélio Bispo de Oliveira durante a campanha. São mais significativas do que isso. São ícones tradutores da particular necrobiopolítica que varreu o país nos últimos anos. Uma necrobiopolítica com áreas de comédia de horror, diga-se de passagem, onde os corpos aparecem sob dois registros fundamentais, o da morte e o do sexo. São corpos montados com vestes e manufaturas, gramáticas corporais e trejeitos específicos. Entre eles não há necessariamente uma distância ontológica, um caminho ético que os separe. Antes, há uma reversibilidade perpétua, uma capacidade de se transmutar, sem mediações, sem lapso temporal nenhum em seu oposto simétrico. Um corpo para o terror
torna-se um corpo pornográfico e vice-versa. Assim, tal qual um laboratório ideológico, um paraíso da semiótica política, o Brasil acaba de fundar o porno-terrorismo de Estado. De um lado, as sex tapes sem partido de João Dória e Alexandre Frota. De outro, as políticas do corpo de Jair Bolsonaro, nosso guerreiro mítico, empunhando uma arma, literal ou não, num gesto que tantas vezes pôde repetir em público, diante de adultos e crianças, ou durante a estadia na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, recuperando-se dos ataques que sofreu, com destaque para as imagens da cicatriz no abdômen resultante da intervenção médica que o restaurou, trazendo-o de volta à vida. Se Temer é ou foi o vampirão da Tuiuti no carnaval passado, Bolsonaro ressurge agora nesses registros, e são várias as fotografias às quais tivemos acesso via imprensa, como um zumbi militarizado, um oficial da SS redivivo. É a encarnação real do personagem Coronel Herzog, extraído do filme Dead Snow, dirigido pelo norueguês Tommy Wirkola em 2014. Numa dessas imagens, a mais nauseante dentre todas, o capitão está deitado e descansa a nuca sob um travesseiro. Tem o rosto e o tronco à mostra. Num dos braços, uma sonda fixada com esparadrapos, enormes curativos junto à barriga, e, extraindo-se dela, uma bolsa de colostomia provisória, parcialmente cheia. Não é apenas um ícone poderoso, a exposição de um trauma e um drama íntimos, com a crueza e a escatologia que tem direito, mas é também um discurso político inteiro, vocacionado à belicosidade, à vingança física e aos abalos do corpo em direção à morte. Seria pouco se não fosse, além de tudo, a síntese visual do futuro do país. Em sua obra, Os Dois Corpos do Rei, o historiador Ernest Kantorowicz elabora um conceito muito importante para o estudo do pensamento político medieval. Ele mostra como, ao longo do medievo europeu, vai se produzindo uma tradição. A ideia de que o rei possuiria um corpo físico, natural e sujeito a imperfeições, como qualquer outra pessoa. E, além dele, um corpo místico, perfeito por estar diretamente ligado ao divino, às figuras de Cristo e, consequentemente, de Deus. É bom prestar atenção, por exemplo, à ideia de uma teologia política, constante no subtítulo do livro. A política, desde aí, passa a não corresponder a um processo de progressiva laicização ou racionalização. Na contramão de muitos sociólogos e historiadores que entendem o curso histórico em direção à modernidade como um acréscimo constante de racionalidade, Kantorowicz alega que se manteria vivo, através da política, um imaginário religioso que, embora dividido entre a Igreja e o Estado, com o ingresso na modernidade, ainda seria capaz de sobreviver ou até mesmo de vir a se manifestar com bastante força. Segundo Renato Genini Ribeiro, o livro só ganhou maior notoriedade, principalmente aqui na América Latina, 20 anos depois de seu lançamento, já na passagem para a década de 1980. Talvez porque servisse para explicar de modo muito visceral as raízes teológicas da política, tal como ocorre no nosso continente. O livro Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez, lançado em 1995, por exemplo, também dá elementos para pensarmos sobre isso. O livro narra os périplos e as peripécias do cadáver de Eva Peron. Destaca o quanto esse cadáver dispersou amores, traumas e disputas de morte por onde passava, despertando o anseio dos militares que se responsabilizavam por ele, encarregados de transladá-lo, guardá-lo ou embalsamá-lo. Mostra também o quanto os militares argentinos eram obcecados por ocultismo, conspirações e outros conhecimentos herméticos. Às 20 horas e 25 minutos do dia 26 de julho de 1952, morre Eva Peron, aos 33 anos,
vítima de câncer de útero. Embalsamado, seu corpo ficou exposto à visitação pública até que, durante o golpe de Estado que derrubou Juan Perón em 1955, seu cadáver foi roubado e enterrado no cemitério monumental de Milão, na Itália. 16 anos mais tarde, em 1971, o corpo de Evita foi exumado e trasladado para a Espanha. Ali foi entregue ao ex-presidente Perón, que vivia exilado em Madrid. O médico argentino que embalsamou Evita revelou que fora seu trabalho perfeito, uma vez que Evita parecia uma boneca, nas palavras dele, devido à sua baixa estatura, à pele alva e ao vestido de cetim branco que vestia. Juan Perón voltou à Argentina em 1973 e foi reeleito presidente, tendo sua terceira mulher, Isabelita Perón, como vice. Após sua morte, a morte de Perón, em 1974, Isabelita Perón trouxe o corpo de Evita para a Argentina, onde o expôs novamente por um breve período. Evita foi então enterrada outra vez, nessa ocasião, no mausoléu da família Duarte, no cemitério da Recoleta, na cidade de Buenos Aires. O que vemos nessa história, bem como na sequência de imagens de Bolsonaro, anteriormente destacadas, é a materialização dessas ideias. Primeiro, sobre a importância da abjeção como instrumento político. Segundo, a ideia dos dois corpos do rei. Rei, aqui, bem entendido, em termos metafóricos e abrangentes. Bolsonaro e Evita, cada um deles tem dois corpos, o corpo real e o corpo mítico. Os dois corpos do rei correspondem a dois lutos, duas cerimônias, dois enterros, celebrando-se o corpo físico e o corpo institucional do rei. Salienta-se este caráter ambíguo e híbrido do rei, que opera entre o mundo religioso e o mundo secular, que está para a vida e para a morte, que é ferido de morte, que ressuscita. O rei é um guerreiro ungido, um militar que faz a guerra para garantir a paz. Para finalizar, quero apontar uma certa irregularidade do meu próprio texto, do ponto de vista dos gêneros convocados, das textualidades acionadas, digamos assim, somando-se a isso seu caráter de montagem de imagens díspares, apresentadas aos saltos, cenas não necessariamente costuradas numa narrativa linear, como se tivéssemos entre elas uma disputa, como se flagrássemos uma força disruptiva entre essas matrizes de imagem, escritura em associação. Tudo isso é também um modo de responder ao ambiente político, incorporando de modo constitutivo, na tessitura mesma do trabalho, uma falta de racionalidade e ordem que me pareceu ter pautado o processo eleitoral como um de seus fundamentos, uma de suas tônicas principais. Vale dizer, por fim, que estamos lidando com uma espécie de ponto de culminância dessas sensações de incredulidade, de falta de razoabilidade, muitas vezes de nonsense puro e simples, como se tivéssemos, de fato, ingressado num mundo de delírio, no mínimo, num mundo de ficção, de irrealidade, de ausência de correspondência factual. São episódios em que a crença numa ficção, marcadamente mítica ou ideológica, claro, é maior do que a crença em fatos aferíveis ou razoáveis. E agora, aqui estamos.